mochileiros. É o único estado dos Estados Unidos a ter 768 dias consecutivos de sol. Tem 1.000 quilômetros de praias tentadoras. É o lar do parque temático mais famoso do mundo. Tem a maior floresta subtropical dos Estados Unidos. É um dos destinos turísticos mais populares do mundo. É o único lugar do hemisfério ocidental a lançar o homem em órbita. E está a um pulo das mais lindas ilhas que você já viu. Só podem ser Flórida e as Bahamas. A Flórida está localizada no extremo sudeste dos Estados Unidos e bem pertinho no Oceano Atlântico ficam as Bahamas. Minha viagem começa em Miami, no Festival Cali 8. E depois de visitar as famosas Florida Keys, vou para o Cabo Canaveral e depois para a cidade mais antiga da Flórida, St. Augustine. De lá vou visitar Daytona para a Semana das Motos. E depois de fazer trilha pelos Everglades, minha viagem acaba nas Ilhas das Bahamas. Flórida e as Bahamas. É a cidade mais quente e úmida dos Estados Unidos, mas existe muito mais em Miami do que corpos sarados e lindas praias. Com sua arquitetura Art Deco incrível, influências latino-americanas, inúmeras praias e uma vida noturna que não para, Miami é uma cidade super vibrante e multicultural. Nada ganha do Portão das Américas, Miami, Flórida. Miami é chamada de capital da América Latina. E em nenhum outro lugar dos Estados Unidos a influência cubana é mais forte do que aqui. E eu marquei minha viagem para coincidir com o maior evento cubano em Miami. Chama-se Festival Cali 8. E em poucas horas a rua aqui embaixo vai estar cheia com milhões de participantes aproveitando a maior festa de rua de Miami. Depois da Revolução em 1959, em sua terra natal, cerca de 200.000 cubanos fugiram para a Flórida e se instalaram numa área no sudoeste de Miami, chamada Little Havana. De um começo desesperado, esta comunidade exilada tornou-se uma história de sucesso econômico. $1, $1, $1! Hoje em dia, Little Havana recebe visitantes com o cheiro doce do café cubano, placas de rua pintadas e os famosos charutos cubanos enrolados à mão. O Cali 8 é uma celebração do espírito da comunidade latina. Todo mundo está aqui. Eles se encontram, se cumprimentam, se divertem, comem e bebem. Ah, meu Deus! Sabe de uma coisa? Os latino-americanos sabem se divertir. Nessas festas sempre bate uma fominha e este é o melhor lugar para comer essas coisas fantásticas. Então, o que temos aqui? Temos empadas feitas com milho, tem carne dentro. E temos planténs, e temos mortilha e o chouriço. E o que tem ali em cima? É a nossa especialidade, é a carne. Ah, eu quero aquilo. Obrigada. Tenha um bom dia. Agora estou procurando as botânicas, que são lojas espirituais cubanas. E eles têm poções para quase tudo lá. Tudo é levado muito a sério nessas lojas religiosas, então demonstre o mesmo respeito como numa loja de bíblias. Em lojas assim, você encontra poções para tudo. Você tem sorte rápida, me deixa em paz, sucesso nos negócios, não me esqueça, todo tipo de poções do amor. E o que eu estou procurando é... dançarina sexy. É disso que eu preciso. Parece que a minha poção de dançarina sexy é muito usada pelos nativos daqui.
Ao longo de South Beach fica a faixa Art Deco de Miami e é o lugar mais característico e mais fotografado do mundo. Construído nos anos 30 e 40 para levantar o moral dos Estados Unidos depois da Grande Depressão, o estilo arquitetônico de South Beach é fortemente influenciado pela Art Nouveau e paralelos ao cubismo. Se alguma vez você não se sentiu à vontade na praia, isso não vem ao caso aqui na South Beach de Miami. South Beach é o melhor lugar para passar o tempo porque as boates, lounges e outros lugares da moda transformam a hora de dormir na hora da balada. E eu decidi dar uma sacada num dos clubes mais badalados da cidade. Mango é um dos mais antigos estabelecimentos de Ocean Drive. Foram bares como estes que inspiraram o filme Show Bar, que mostra onde pessoas bonitas perdem a classe. Poucos associam South Beach a museus, mas não importa o que venha fazer em Miami, uma visita ao monumento ao Holocausto é obrigatória. Este monumento é dedicado aos 6 milhões de judeus que foram mortos durante o Holocausto. A ideia do monumento começou em 1984 com um pequeno grupo de sobreviventes do Holocausto que viviam em Miami. A série de estátuas e instalações levou 4 anos para ser feita e o monumento foi finalmente inaugurado em 1990. O muro do monumento é uma lembrança dolorosa do número de vidas humanas que foram sacrificadas. Você não imagina o efeito que esse monumento pode causar em você. É incrivelmente pacífico e um imenso contraste com a frivolidade da vida lá fora. De Miami, eu viajo para o sul ao longo das Florida Keys, parando em Key Largo. E depois para o extremo sul dos Estados Unidos, Key West, lar de Ernest Hemingway. Cercadas dos dois lados pela água, a fila de ilhas que se estende na ponta da Flórida oferece muito para fazer no caminho. E Key Largo vale uma visita. Existe uma boa razão para vir a Key Largo, porque é o lar da maior concentração de pontos de mergulho da Flórida. Mas primeiro tenho de me registrar no hotel. Jules Wonder Lodge é para onde os hóspedes nadam e passam a noite num hotel submarino. Mas leve seu certificado de mergulhador ou não vão deixar você se registrar sem fazer o batismo de mergulho do hotel. Se você só pensa em mergulho na vida, esse é o lugar para você. Jules Wonder Lodge é o único hotel submarino do mundo. O local foi criado para pesquisa científica e abriga até 6 pessoas. A lição a ser aprendida é, se não quer se desapontar, reserve com antecedência. $395 por noite dá conta de todas as necessidades básicas. Mas quando você chega aqui embaixo, precisa passar a noite. Mas não se preocupe, a equipe de mergulhadores vai cuidar de todas as refeições. Vão trazer o mais delicioso jantar e o café da manhã. Puxa, obrigada. A sudoeste, ao longo da costa do Atlântico, fica o Santuário Marinho de Key Largo, a maior concentração de pontos de mergulho das Keys. O ponto de mergulho mais famoso fica bem aqui em Key Largo Dry Rocks.
A estátua de bronze de mais de 2,5 metros, Cristo das Profundezas, simboliza a paz da humanidade num ambiente incomum, debaixo das águas de Que Largo. A ideia de um altar submarino é inspirar aqueles que moram, trabalham e se divertem no mar, e para confortar aqueles que perderam entes queridos para o oceano. Ilhas, lugares pitorescos, monumentos históricos. Key West fica no extremo sul dos Estados Unidos. É mais perto de Cuba do que o continente da Flórida, e a comunidade local tem orgulho do seu espírito artístico e individualista. Key West também é o lar do escritor Ernest Hemingway, que viveu aqui de 1931 a 1940. Foi aqui que ele escreveu alguns dos seus melhores romances, Por Quem os Sinos Dobram, Adeus às Armas e Uma Aventura na Martinica. Todo ano, a cidade abriga um concurso de sósias do Papa, como Hemingway era conhecido pelos nativos. A casa onde Hemingway morou é aberta ao público e eu vou fazer uma visita. Eu sou o Lord, serei o seu guia hoje. Hemingway comprou esta casa aqui em 1931 e ele ficou tão famoso que tiveram que construir esse muro de tijolos em torno dela. 18.000 tijolos. Meu Deus, 18.000 tijolos só para manter a privacidade? Só para manter a privacidade. Esta é a sala de estar de Hemingway. Ele morou aqui com a segunda esposa, Pauline. Pauline ficou aqui até 1940. Hemingway amava suas mulheres. Verdade? Ele foi muito restrito em sua vida amorosa. De todas as mulheres que ele conheceu, só se casou com 4. Ah, então era para isso que servia o muro? Não deixar as mulheres entrarem, talvez. Então Hemingway passou 9 anos aqui. Como era a vida dele aqui em Key West? Hemingway era o que podemos chamar de um homem macho. Um boxeador amador, correspondente de guerra, um herói de guerra condecorado. Sei. Um pescador. Tem um Merlin azul de 220 quilos que ele trouxe de Havana. Ele bebia muito. Ele adorava escrever sobre experiências reais de vida que ele ou os amigos dele tinham passado. Ele ficava no bar Slop Joe's e ouvia muitas histórias. O livro Uma Aventura na Martinica é baseado em muitos personagens locais que ele encontrava lá. Na verdade, ele perdeu muito em popularidade por uns tempos, porque alguns deles não gostaram dos personagens, mas ele fez 8 publicações de romances enquanto morou aqui. Foi uma parte muito produtiva de seus feitos literários. Hemingway é mais que apenas seus livros. Este homem foi um verdadeiro personagem e é fácil ver porque ele é o ícone de Key West. 3, 2, 1. Ignição e decolagem da Discovery. De Key West, sigo para o norte ao longo da costa do Atlântico em direção a Orlando. Mas primeiro vou dar uma parada em Cabo Canaveral, o centro do programa espacial americano. O centro nervoso da exploração extraterrestre é o Centro Espacial Kennedy. Aqui você pode testemunhar tecnologias que foram criadas pelos militares para explodir pessoas, mas que agora são usadas num esforço internacional mais nobre, mandar as pessoas para o desconhecido. O Centro Espacial Kennedy conta a história da NASA, o passado, o presente e o futuro da exploração espacial. E o Cabo Canaveral é um dos poucos lugares do mundo de onde os humanos foram lançados ao espaço. Atrás de mim está o maior e mais poderoso foguete já construído pelo homem. Este é o Saturno V. Foguetes como esses foram usados para lançar missões para a Lua. Tem 2 vezes a altura da Estátua da Liberdade e o mesmo comprimento de um campo de futebol americano. Toda criança sonha em se tornar um astronauta quando crescer. John Blaha é um dos poucos que se tornou astronauta. Ele passou 161 dias no espaço em 5 missões diferentes. O que é realmente incrível sobre o espaço do ponto de vista humano é quando você olha pela janela e o que você vê é absolutamente lindo. Qual foi o maior desafio que você enfrentou quando estava no espaço? Tem uma equipe grande envolvida. Construímos tudo no solo. Há um grande centro de controle em terra com muitos engenheiros. Aqui está você fazendo a sua parte.
E você não quer ser aquele que vai apertar o botão errado, dar o comando errado no computador que cause um problema para a equipe. Essa é uma pergunta que todo mundo quer fazer. O que acontece quando a natureza chama? Você vai ao banheiro do mesmo jeito que vai aqui sem gravidade. A única diferença é que antes de você ir, você tem que lembrar de virar um botão que cria uma sucção, que nem um aspirador de pó. Então ele suga qualquer fluido ou dejeto sólido para um container onde fica armazenado. Tudo bem? Tudo bem. Ai, meu Deus! Essa é uma cadeira de gravidade que se move em todas as direções possíveis. É usada para dar aos astronautas a sensação de como seria se sua cápsula ficasse fora de controle. É uma viagem incrível, mas você sente que vai bater. E eu nunca vi meus pés por cima da cabeça tantas vezes. No momento, minhas pernas parecem gelatina e descer a escada não é fácil. Ai. Se quiser experimentar a ausência de peso, só há uma forma de fazer isso. Foi o que Tom Hanks fez no filme Apollo 13, que é fazendo um voo parabólico. Trocando em miúdos, é uma manobra que nos ajuda a alcançar a gravidade zero num voo. Aqui vou eu. Isso é loucura! Ah, são corpos pra todo lado! É uma loucura, você passa de uma sensação de estar sendo puxada pra baixo com a pressão toda em você e de repente você fica... Sabe como é, na verdade? É como uma luta livre, todo mundo fica flutuando, fazendo o que quer, e é um espaço tão pequeno. Eu tinha uns grandalhões no meu grupo e todos eles vinham tipo assim, sabe? É bem assim, eles todos vinham... Ah, é uma sensação que você, sabe... Não tem nada igual, nada igual. De Cabo Canaveral, eu vou para a capital dos parques temáticos do mundo, Orlando. E um ótimo jeito de viajar na Flórida é num ônibus da Greyhound. É barato e dá a chance de ver o mundo passar. Para muita gente, Orlando é sinônimo de Disney. E todo ano, milhões de pessoas passam as férias bem aqui, no Walt Disney Resort. Ai, eu tô com medo! Tem tanto o que fazer aqui que você tem de andar bem depressa! Disney World é simplesmente impressionante. Criada para manter os turistas dentro dela, é totalmente autônoma. Você poderia passar 2 semanas aqui sem saber que Orlando existe. Se você aceita a ideia de passar todas as férias num mundo criado por Disney, que tal passar a vida toda aqui? Bem-vindos a Celebration, uma cidade planejada, construída e dirigida inteiramente pela Disney Corporation. Estou prestes a conhecer uma dona de casa local, Brooke Webb, e ela vai me apresentar a alguns amigos no café da manhã. Oi? Você é a Lavínia? Sim, sou eu. Vamos dar uma volta. Tudo bem. Aperte o cinto, hein? Não queremos te perder. Ah, legal. Embora Disney World seja pertinho, isso não é um parque. É uma comunidade planejada. Uma cidade funcional com gente comum, vivendo vidas completamente normais. Qual é o tipo de pessoa que quer viver aqui em Celebration Town? Alguém que goste de regras, de quintais impecáveis, estradas limpas, segurança, lares muito bonitos e que goste de seguir regras. Eu adoro regras. Não tem carro parado em cima da grama, não tem casa pintada de rosa Isso choque, não tem nada quebrado do lado da casa. A aparência é sempre perfeita. Eu adoro isso. Isso é o que mais me atrai. Moramos a 5 minutos da Disney World. O que mais podemos querer?
Quando viemos visitar Celebration, nos sentamos bem aqui na fonte das águas dançantes. E meu marido e eu nos olhamos e dissemos, é aqui que queremos ficar. É atraente de uma época antes de 1940. Você chama seu vizinho para conversar na varanda e você o conhece de verdade. Eu não vejo meus vizinhos apenas como vizinhos. É quase como se fossem da família. Essa cidade é tão perfeita, mas será que já teve algum divórcio? Tem divórcios na cidade, isso tem em qualquer lugar. Mas aqui eles parecem ser divórcios mais felizes. Sua mãe ainda mora na cidade, seu pai ainda mora na cidade. E ninguém quer se divorciar e deixar a cidade. É o que achamos. Eles querem ficar aqui. Quando saímos de férias e voltamos para cá e vemos a primeira cerca branca, a gente sente... cheguei em casa. É o meu lar. Eu estou na minha bolha. Alguma de vocês já foi chamada de mulher perfeita? Acho que isso quer dizer sim. Sim. Eu fui a uma festa depois de ver esse filme e todas nós nos vestimos com pérolas, saltos e chapéus. Foi uma piada. Minha viagem continua da mais nova cidade de Orlando para a mais velha, St. Augustine, e depois para a igualmente histórica Daytona. Na América que não para, onde prédios de apenas 40 anos são considerados históricos, os residentes de St. Augustine têm toda a razão de estarem orgulhosos de sua herança. Nessa cidade, o velho é quem manda. Os conquistadores espanhóis fundaram esta cidade em 1565. Ela foi mais tarde atacada e queimada por Sir Francis Drake. E em 1668 saqueada por piratas, e todos os seus habitantes foram mortos. A cidade sobreviveu, assim como um pouco de sua arquitetura colonial espanhola. Alguns dos prédios aqui têm mais de 500 anos de idade. Mais estranho ainda é que alguns dos habitantes têm a mesma idade. Acredita-se que St. Augustine seja o lar de uma comunidade considerável de fantasmas. Estou num hospital militar espanhol usado no século XVIII para cuidar de soldados com horríveis ferimentos de guerra. Aqui nessas camas, soldados tinham seus membros amputados sem anestesia. Eles morriam gritando à noite com infecções violentas e os fantasmas ainda assombram este lugar. Estes são os instrumentos cirúrgicos que eram usados nesse hospital durante aquela época. Aqui temos a serra que era usada para serrar todos os membros infeccionados dos soldados. E se você tivesse uma dor de dente, isso iria curá-lo só de você olhar para ele. O que eles faziam era enfiar isso na sua boca, enrolavam isso em torno do dente e, com sorte, ele saía. E se você tivesse com dor de cabeça, não tinha analgésico na época, mas eles tinham isso. O que eles faziam era parafusar isso bem onde estava a dor na sua cabeça. Graças a Deus não estou com dor de cabeça agora. E isso acabava te curando dela. E esse troço aqui, bom, se tivesse com um dedo infeccionado e não tivesse cura... Pedir carona é ilegal nos Estados Unidos e muito perigoso. Mas o que eles têm nas maiores cidades da Flórida são quadros de anúncios como estes. Você encontra isso em albergues e universidades. Então eu vou tentar encontrar minha carona para Daytona Beach, que é meu próximo destino. Com sorte, consigo uma carona. Embora a Flórida seja o estado do sol, também chove aqui, então venha preparado. Ah, aí vem minha carona, finalmente. Oi. Entrei. Vou pegar uma carona com alguns estudantes locais e ir 100 quilômetros ao sul até Daytona Beach. Você faz isso sempre? Racha a gasolina? Uma coisa que eu gosto é de pegar a estrada e outra é de rachar as despesas, porque fica muito caro. Eu sou aluno de faculdade e não tenho grana. Você traz a grana que você tem para gasolina, pedágio, para comer no caminho. Aí quando você chega lá é com você. Se quiser ficar com a gente, por mim, tudo bem. Nuevo Ala Baby dermatológicamente testeado. Obrigada pela carona, gente. Esta é Daytona Beach, onde em 1902 um hóspede de um hotel local notou como era fácil dirigir um carro na areia da praia. Então ele inventou as primeiras corridas de automóveis no ano seguinte, quando o recorde de velocidade de 100 km por hora deixou a galera de boca aberta. Daytona é chamada de o berço da velocidade.
Marquei minha visita a Daytona junto com a Semana da Moto, que é um dos maiores festivais de motoqueiros dos Estados Unidos. Mais de 600 mil loucos por motos, caras e garotas vestidos de couro chegam aqui para 10 dias de corridas e muita atitude. Mas primeiro tenho que compor o personagem. Fiz amizade com a motoqueira Roxane e depois que a moto dela foi abençoada, fomos pro evento principal. É para ser visto e para ver as últimas engenhocas, equipamentos para as motos, as pinturas. E, na verdade, você vai notar cada vez mais mulheres motoqueiras. Todo ano tem um grande aumento no número de mulheres que estão pulando da garupa de seus namorados e comprando as próprias motos. Nem todas essas pessoas são motoqueiras. Não? São trabalhadores normais, como todo mundo. E 2 meses antes da Semana das Motos, eles param de fazer barba, de tomar conta da aparência, de se pentear. Não cortam mais os cabelos para estar mais no personagem quando chegam aqui. Lavagem de motos. E para aqueles que vêm de moto até Daytona, pode mandar lavar a moto com as garotas de biquíni. Essa é a semana da lavagem de motos com biquíni. Até eu entrei no Lava Rápido de biquíni. Será que eles têm um serviço de rapazes com fio dental para as mulheres motoqueiras? Sabe como é, né? Cadê a igualdade nesse mundo, hein? Rodar pela rua principal é uma das coisas mais importantes para fazer durante a Semana da Moto. Mas dá uma fome danada. Estou morrendo de fome. Temos coxa de peru, temos espetinhos, temos quielbasa, salsicha e saladas. É um tremendo banquete. Eu vou pegar uma coxa. Que bom. Não consegui resistir a subir na garupa de uma Harley e passear pela rua principal. O número de motos aumenta a possibilidade de acidentes. Em 2000, 15 pessoas morreram nas estradas. Então, se estiver visitando Daytona durante a Semana das Motos, fique de olhos e ouvidos bem abertos. De Daytona, minha viagem me leva a St. Petersburg, onde quase 1 em cada 6 habitantes é idoso. Não é surpresa que a Flórida seja chamada de sala de espera de Deus. A migração em massa de aposentados para o Estado do Sol começou nos anos 50 e continua até hoje com toda a força. Nas cidades frias em todos os estados, gente de meia idade promete se aposentar e vir para a Flórida. É uma instituição tão forte que Jerry Seinfeld uma vez brincou: meus pais não querem se mudar para a Flórida, mas estão com 60 anos e a lei manda. Em 75, somos os garotos que ainda estão vivos. Se você acha que gente velha e aposentada passa o tempo todo tricotando e dormindo numa cadeira de balanço, estão totalmente enganados. Eu tenho 78 anos, sou a mais velha daqui. Toda terça e quinta aqui em St. Petersburg, as pessoas acima de 75 se juntam para um jogo de beisebol. Elas são demais. Eu não consigo fazer metade das coisas que elas fazem no campo. Isso aqui é muito bom para fazer sombra, com certeza. Conhecidos pela disposição, podemos ver que nada segura essa gente de coração jovem. Quando você chegar aos 65, venha juntar-se a nós. Você só precisa treinar mais um pouco. Acho que deve ser o ritmo de vida calmo daqui que atrai esses aposentados para relaxar e encontrar um pouco de paz e silêncio em seus anos dourados. Esqueça os anos dourados. Esses caras só querem saber de fios dentais dourados. Os garotos levados da Flórida tiram suas calças em nome da caridade há mais de 7 anos.
É divertido ser um garoto levado quando se tem 75 anos e se safar disso, sabe? Muitos jovens não conseguem se safar da coisa que a gente faz. Tem que ter cara de pau, sabe? Chamam a gente de chipendeiros enrugados. Nós temos as nossas fãs também. Elas nos seguem de show em show. Nós já vendemos 26 mil dólares em calendários. E cada centavo disso vai para o sem-teto. Eles pedem calendários e dizem, podem mandar o calendário para minha tia? Ela tem 96 anos. Só uma parte do corpo dela não morreu ainda. E aí, gente, me conta o segredo de ficar para sempre jovem. Ter uma boa vida sexual. Os médicos vão te dizer, não abandone o barco. De St. Petersburg, minha viagem continua até os Everglades, a última grande área selvagem na parte leste dos Estados Unidos. Dizem que todo mundo da Flórida veio de outro lugar. Mas se existe um grupo que pode se dizer dono dessa terra, são os índios Seminole. Eles são o único grupo de índios americanos nativos que nunca foram derrotados em batalha. Seminole significa o selvagem, ou aquele que acampa à distância. Hoje, cerca de 2.600 seminoles vivem e trabalham na reserva de Big Cypress. Nos dias em que a cavalaria estava tentando tomar o sul da Flórida, muitos dos índios Seminole foram forçados a ir para as campinas úmidas da região dos Everglades. Essas cabanas tiki são típicas dos nativos americanos nos velhos tempos. Esta noite vamos passar um tempo numa dessas, mas primeiro eu vou encontrar com Gus on Bird, que é um guia no safari Billy Swamp. E ele vai me apresentar a alguns de seus amigos muito especiais. Os seminoles são especialistas em viver em harmonia com o ecossistema e os animais. Vizinhos inevitáveis como os aligatores e as cobras e até as panteras e os ursos. Você vê aqui? Estes são os bisões americanos. Costumava haver uma quantidade abundante desses animais aqui nos Everglades. No fim do século XIX, eles desapareceram, foram quase extintos, ao ponto de agora eles serem todos criados em cativeiro. Nesse momento, estamos aqui cercados de uma linda vida selvagem. Para começar, dá para ouvir muitos desses pássaros. São da espécie Quiscalus major e têm um lindo brilho negro. Aqueles são machos e de vez em quando você vê um lindo marrom ou vermelho. Aquelas são as fêmeas daquela espécie. E como você deve ter notado, temos coatis e animaizinhos que querem saber o que estamos fazendo por aqui. Eles são um doce. Existem 1,5 milhão de aligatores só no estado da Flórida. Os aligatores eram muito ricos em proteína para os seminoles. Sempre foi o trabalho do homem capturar o aligator, levá-lo para o acampamento, todo amarrado com cordas, mas eram as mulheres que iam matar, esfolar e cozinhar. Puxa! Olha só, temos esse aligator bem grandão. O que eu quero fazer é andar até ele e ver como ele reage, sabe? Duas coisas podem acontecer. Eu chego perto dele e ele sai para o outro lado, ou ele vai tentar se defender. Homem, sempre deixou a gente preocupada. Ele estava relaxando e disse para mim, aí, me deixa em paz, eu sou grande, sou malvadão. É óbvio que ele não quis se envolver comigo. Que bom, que bom. Por favor, vem. Tá bom, vamos embora. Vamos embora. É claro que Gus ainda não tinha acabado de me assustar. Ele insistiu que eu visse seu passatempo favorito, luta com o alligator. Na verdade, foram os índios Seminole que aperfeiçoaram a arte da luta com aligatores como uma maneira de ganhar dinheiro. Os seminoles imaginaram que as pessoas viriam do mundo todo
para ver esses seminoles lutando com aligatores. Luta com aligator. Homem contra fera. Ah! A comida do dia a dia